Sejam muito bem-vindos a mais uma de nossas análises. Hoje, a gente vai explorar um material de origem que é, sinceramente, fascinante e bem fora do comum. A obra examina uma teoria abrangente sobre o que o autor chama de campo-fonte. Basicamente, seria uma energia fluida que, segundo a tese apresentada, é a base de toda a nossa realidade. E olha só, pode ser a chave para entender fenômenos que a ciência moderna normalmente acaba descartando. É uma verdadeira jornada por conceitos que bagunçam no bom sentido tudo o que a gente acha que sabe sobre física e história. Para começar, pensa no seguinte: o que peixes caindo do céu, esferas de luz super brilhantes e o famoso monstro do lago Ness teriam em comum? Parecem apenas lendas espalhadas ou, no máximo, uns eventos climáticos muito bizarros, não é? Mas o texto que a gente está dissecando hoje propõe que essas anomalias estão profundamente conectadas, como se fossem peças de um mesmo quebra-cabeça, subprodutos visíveis de uma engrenagem oculta operando aqui no nosso planeta. Bom, seção 1. Os vórtices do campo-fonte. Vamos mergulhar direto nisso e entender a teoria fundamental que o autor usa para tentar explicar todas essas ocorrências inexplicáveis. Se a gente aceitar a premissa de que a Terra tem essas falhas geométricas que permitem viajar no tempo e no espaço, a grande pergunta que fica é: como exatamente seria a aparência de um portal do tempo? A ficção científica já nos deu um monte de referências visuais, claro, mas o material-fonte aqui oferece uma definição física muito específica, baseada nessas correntes de energia. Então, o ponto crucial é como o texto define isso. Eles chamam o fenômeno de vórtice do campo-fonte. Na prática, apareceria como uma bolha esférica meio nebulosa, e dentro dessa bolha, a matéria sólida simplesmente perde a coesão, virando o que chamam de função de onda. Isso criaria uma espécie de escudo contra a gravidade, permitindo que qualquer coisa capturada por esse vórtice passe para uma realidade paralela. Surreal, né? E isso ilustra perfeitamente a divisão conceitual que o autor propõe. De um lado, a gente tem o nosso espaço-tempo, nossa realidade normal, física e super sólida. Do outro, o tempo-espaço, que é descrito como um reino paralelo e totalmente fluido. Lá, a matéria existe só como onda. A teoria argumenta que esses vórtices funcionam literalmente como portas giratórias entre essas duas realidades. Avançando agora para a seção 2, anomalias de matéria em queda. Já que montamos essa base teórica, o autor passa para a primeira leva de evidências. São casos localizados onde coisas simplesmente caem do nada. E animais chovendo do céu não é só lenda, tem muita documentação sobre isso. O autor puxa uma citação de 1921 da prestigiada revista Natural History, que diz o seguinte: proclamar descrença no fenômeno das chuvas de peixes seria indicativo de uma incapacidade de avaliar evidências adequadamente. Ou seja, o texto usa isso para mostrar que no passado a própria comunidade científica levava esses eventos bem a sério, não era só papo furado. E se engana quem acha que ficou no passado. 326. Esse é o número de milhas de distância até o rio mais próximo de uma cidade isolada no deserto australiano. O detalhe: em 2010, choveram centenas de peixes vivos lá. Pela teoria do vórtice, um portal se abre em um lago qualquer, suga os peixes, faz eles viajarem pelo tempo e espaço e, quando o portal perde a força, devolve tudo para o nosso mundo físico. O resultado? Peixes despencando em pleno deserto. Certo. Seção 3. Artefatos fora de lugar e vida aprisionada. Porque se um vórtice consegue jogar peixes para o alto, o texto levanta uma bola interessante. O que acontece quando esse mesmo vórtice captura algo na superfície e afunda direto pela crosta da Terra? Agora, o que chama muita atenção nessa parte é o conflito absurdo de datas. O autor lista vários dos chamados artefatos fora de lugar, ou OO parts. Estamos falando de coisas como um prego moderno encravado em um quartzo de 1 milhão de anos. Ou uma corrente de ouro dentro de um bloco de carvão de 300 milhões de anos. O argumento deles é que esses objetos de hoje foram engolidos por um vórtice, desceram pela Terra sólida como se ela nem existisse e se solidificaram de volta dentro de rochas pré-históricas quando retornaram à nossa realidade. A situação fica ainda mais maluca com o fenômeno que apelidaram de sapo na pedra. O texto aponta mais de 210 casos documentados, desde o século XV, de sapos e lagartos, achados vivos no meio de rochas ou pedras de carvão, sem nenhuma fresta por onde pudessem entrar. Muitas vezes com a cor da pedra e uns olhos brilhando de um jeito esquisito. A teoria sugere que esses bichos entram em animação suspensa dentro do vórtice, fora do tempo, e os olhos brilham porque uma parte deles ainda existe naquele estado de energia. Seguindo em frente, seção 4, a ciência dos domínios de vácuo.
Para dar uma base física para essas alegações tão surpreendentes, o material recorre à pesquisa do cientista russo Dr. Alexei Dmitry. Dmitriev propõe a existência de formações naturais que ele chama de domínios de vácuo. E se a gente olhar as propriedades dessa pesquisa, elas batem exatamente com os portais que estamos descrevendo. Eles blindam a gravidade, atravessam a matéria, bagunçam componentes elétricos e geralmente aparecem como esferas de luz. Isso meio que forneceria um mecanismo exato de como um objeto sólido poderia passar por dentro de uma rocha ou levitar do nada. E aí chegamos na seção 5, lapsos temporais humanos. O negócio escala rápido. Saímos de peixes e artefatos para encontros de pessoas reais com essas esferas de luz e os apagões de tempo que acontecem depois. O autor relata esse incidente tenso de uma fábrica na Flórida, em 1996, capturado por câmeras de segurança. Era 23h16. Um funcionário vai inspecionar o portão e é engolido por um clarão branco. Olhando o vídeo quadro a quadro, ele literalmente some, desaparece. Só que a 1h06 da manhã, o clarão volta. E o cara reaparece jogado no chão de quadro, sem lembrar de absolutamente nada das últimas 2 horas e visivelmente em choque. Vamos ver como isso ganha ainda mais proporção com outro caso da pesquisa da Jeannie Randles. Em 1942, na Inglaterra, 2 crianças sentiram uma paralisia esquisita e deram de cara com os homens usando roupas sintéticas brilhantes e uma tecnologia super diferente. Esses homens discutiam o futuro das crianças de forma cronológica, como se estivessem navegando pelo tempo mesmo. O que para as crianças pareceu ser um evento de só umas 2 horas, foi na verdade um desaparecimento de mais de 24 horas aqui no nosso tempo normal. Pulando agora para a seção 6, criaturas pré-históricas viajantes do tempo. Olha só, se os portais jogam pessoas horas ou dias para frente, o material sugere um escalonamento espetacular, a chance de conectar épocas separadas por milhões de anos. O autor compila um monte de relatos sobre lendas vivas, tipo Mokelembembe, no Congo, que parece um saurópode, e o próprio monstro do Lago Ness, que por acaso fica numa região cheia de falhas geológicas ativas. Somado a isso, o texto cita artigos científicos sobre descobertas de ossos de dinossauro quase frescos no Alasca. A argumentação não é que eles ficaram escondidos numa caverna esse tempo todo, mas sim que essas bestas pré-históricas gigantes estão cruzando os vórtices por acidente e caindo bem no nosso presente. E os répteis voadores? Essa parte intriga bastante. O material lista mais de 1.400 avistamentos recentes de pterossauros só na América do Norte. E tem também os Hopens, em Papua Nova Guiné, relatados como criaturas voadoras brilhantes. Esse brilho bioluminescente, segundo o texto, seria a marca registrada de algo que existe parcialmente em formato de onda energética, o que explicaria desde lendas de dragões que cospem fogo até o antigo cajado egípcio As, cuja cabeça tem um formato incrível, quase idêntico a um pterossauro de verdade. Para fortalecer a ideia de que nós já interagimos com dinossauros viajantes do tempo na história humana, tem essa evidência arquitetônica formidável. Lá nas paredes do templo de Ta Prohm, no Camboja, que foi feita em 1186, tem uma escultura maravilhosamente precisa do que só pode ser descrito como um estegossauro vivo, e fica ali, bem do lado de animais convencionais. Chegando na reta final da nossa análise, seção 7, a conexão com a consciência. O texto fecha fazendo uma ponte entre todas essas anomalias planetárias e nós, seres humanos. Eles voltam na pesquisa do Dr. Dmitriev para uma tese filosófica profunda. Ele afirma que um crescimento na qualidade ética ou espiritual da humanidade diminuiria o número e a intensidade de catástrofes complexas. Ou seja, o nível da nossa consciência coletiva influenciaria o campo-fonte diretamente. Se a humanidade perde a coerência, a gente cria uma instabilidade, acorda os vórtices e traz tempestades e atividades sísmicas. Nós seríamos, no fim das contas, o motor de tudo isso. E o que a obra argumenta nos deixa com uma reflexão incrível. Se a nossa consciência coletiva realmente tem o poder de mexer com a estabilidade do tempo, do espaço e das leis da física, que tipo de realidade a gente está ajudando a criar juntos neste exato momento? Essas anomalias todas podem não ser só umas falhas na Matrix, talvez sejam um reflexo claro de quem nós somos. É um conceito muito intrigante e que sem dúvida convida a gente a investigar ainda mais a fundo tudo que foi apresentado aqui.